Fala galera, tocando na área, se derrubar é pênalti e se não derrubar eu faço gol. E basicamente nós estamos aqui para falar como nós vamos aprender copiando, modelando os maiores aprendedores da história. E quem são os maiores aprendedores da história? Bem, tem uma fase da vida onde é muito mais fácil aprender. Onde a aprendizagem fica muito mais fácil do que no decorrer da vida. Que fase é essa? Haha, eu tenho certeza que você acertou que essa fase é a infância. Quando somos crianças, fica muito mais fácil aprender. E eu te pergunto, por que você acha que as crianças têm mais facilidade ao aprender do que os adultos, do que os idosos, do que outra fase da vida? Alguém pode pensar que as crianças têm a cabeça vazia. Então, como é uma tábua rasa, tudo que elas entram ali, elas absorvem como se fosse uma esponja, né? Mas, na verdade, isso não é uma vantagem da criança, o fato dela ter menos conhecimento. Nós veremos mais adiante no curso que a aprendizagem, a memória, ela funciona com associações. Portanto, quanto menos conhecimento eu tenho, menos associações eu tenho para poder aprender as coisas. Se você parar para analisar, uma criança demora muito para aprender um idioma. 2, 3 anos para poder ficar fluente naquele idioma. Enquanto o adulto, usando o meu método, consegue aprender em 3 meses, em 12 semanas. Então, na verdade, a criança tem uma desvantagem, que é o fato dela não ter nada para associar, para poder lembrar das coisas. É muito comum a gente conversar com crianças e elas perguntarem. Eu lembro uma vez que meu irmão, eu tenho vários irmãos, né? Já falei de irmão mais velho, 10 anos mais velho, eu tenho um irmão que é quase 10 anos mais novo. E eu lembro que uma vez eu estava meu padrasto dando um esporro nele e falando essa hipótese, e ele parou o esporro, mas o que é hipótese? Porque a criança, ela tem menos conhecimento prévio, então ela precisa de ajuda para entender algumas coisas. Agora, já que a criança tem desvantagens em relação ao adulto no quesito conhecimento para poder aprender coisas novas, como é possível que a criança aprenda mais rápido do que o adulto? E, basicamente, existem algumas características comportamentais de atitude na criança que fazem com que ela consiga aprender mais do que os adultos, do que os idosos, do que outra fase da vida. E eu vou agora citar alguma dessas características. Então, agora iremos para a última fase dessa parte da fase 0 do curso, que será como podemos modelar as crianças, quais são os comportamentos que as crianças têm, que nós podemos modelar para que nós também consigamos ter bons resultados no aprendizagem. Já que vamos aprender nesse curso, é um curso para aprender inglês, temos que copiar os melhores aprendedores da história. Então, a primeira característica que a criança tem, que ajuda muito ela a aprender, é a curiosidade. Agora, eu tenho certeza que se você já viu uma criança, já conviveu com uma criança, você já se encontrou naquela terrível situação de encontrar uma criança que pergunta por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Eu tenho uma situação da minha prima que se chama Helena. E a Helena, quando ela era um pouquinho menor, eu lembro que eu estava em casa e era muito comum que a minha tia viesse com a minha prima Helena para minha casa para passar ali final de semana, um sábado, um domingo. Aí ela ia beber com a minha mãe, tocar um violão e a minha prima ficava em casa com a gente. E eu, naquela época da minha vida, eu era um adolescente um pouquinho mais velho, tinha, sei lá, uns 16, 17 anos, 15, 16, 17 anos. A Helena devia ter, ela é de 2009, então a Helena naquela época deveria ter ali, se eu tinha 15... Ela tinha, vamos lá, 2009 eu tinha 15, vamos lá, ela devia ter uns 4 ou 5 anos. E basicamente a Helena, ela vinha pra cima de mim e ela sempre me enchia de perguntas. Então um dia eu estava na minha casa, né, lendo um jornal esportivo, lá sobre futebol, né, lá sobre o Flamengo. E de repente eu via a Helena se aproximando com uma boneca na sua mão. E enquanto ela se aproximava, eu sentia aquela música do tubarão que ia me pegar de plano de fundo. Tum, 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 andou na prancha. Vou parar para não ter que pagar direitos autoriais para essa música. Então eu comecei a me esconder atrás do jornal para que ela não me visse. Porém, ela me viu e ela chegou para mim e ela me chamava de Dindo, né? Porque além de ser primo dela, eu também sou o padrinho dela. E ela falava assim: Dindo, eu posso te fazer uma pergunta? E eu já entendendo que a minha tarde de descanso lendo o jornal tinha acabado, guardo o meu jornal e digo: claro, Helena, como eu posso te ajudar? E a Helena pergunta: por que o céu é azul? Eu respondo: ela tem 5, 6 anos. Respondo qualquer tonteria, qualquer bobagem, e ela vai embora. O céu é azul porque não tem nenhuma nuvem. Ela: e por que não tem nenhuma nuvem? Helena, não tem nenhuma nuvem porque tem muito vento no céu. E por que tem muito vento?
E eu percebendo que não ia conseguir ganhar, falei, Helena, vamos brincar de boneca, vamos, vem cá, traz essa Barbie aí, bora brincar aqui agora. Porque quando uma criança começa com os porquês, é impossível fazer ela parar. A criança, ela é muito curiosa, ela quer saber tudo de tudo. E essa, pra mim, é a maior vantagem que uma criança tem. Se eu pudesse falar pra você qual é a minha maior característica, é que eu sou extremamente curioso. Todo dia eu quero aprender algo novo. Eu, sendo como médico, eu quero saber tudo de medicina. Se ele for otorrino, eu quero saber tudo de nariz, garganta, cirurgia de septo, eu quero saber tudo do otorrino. Se for um neuro, eu quero saber tudo de cérebro, tudo de doença cerebral, eu quero saber tudo. E eles devem ficar de saco cheio comigo, porque se eles não tiverem muita paixão por falar daquela de saber, eles vão se estressar comigo. E se eu tô agora com o meu videomaker, eu vou perguntar sobre câmera, vou perguntar sobre luz, vou perguntar sobre áudio. Se eu tô com o meu sócio que fala de empresa, não tá de negócios, vou perguntar sobre marketing. Se eu tô agora com um motorista lá do Uber, vou perguntar se as pessoas que visitam Curitiba e que elas falam de Curitiba, enfim, eu vou perguntar sobre tudo, de tudo que eu tenho pra saber de qualquer pessoa. Essa é a minha característica e eu diria pra vocês que essa é a minha maior característica. Duvidar de tudo que eu quero aprender. E eu aprendi com um dos maiores pensadores da história, que se chama Albert Einstein, que a curiosidade é o maior talento que ele tinha. Então eu copiei, né, do Einstein, no bom sentido, e peguei pra mim esse maior talento. Ele falava que o maior talento que ele tinha era a curiosidade, que a curiosidade é o maior dom que uma pessoa podia ter. Ele tinha muita curiosidade pra saber como é que se mexiam os planetas, ele tinha curiosidade pra saber como é que funcionava a gravidade, e foi aí que ele começou a se interessar, a estudar, pra bolar as suas teorias. E o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas, elas têm muita pouca curiosidade. Então, as pessoas, elas aprendem alguma coisa, elas escutam uma versão, elas não querem saber de outra versão, ou então elas vão estudar sobre algum tema, elas têm pouca vontade de aprender, elas têm pouco tesão de aprender. Tipo, vou fazer aquele curso, que saco. E enquanto que eu, quando ia fazer um curso, era sempre, cara, vou fazer um curso novo, que legal, eu vou aprender algo novo, eu vou aprender alguma metodologia nova, eu quero aprender tudo que há de disponível. E assim, eu tenho certeza que você conhece algum estudante, alguma pessoa que é preguiçosa na hora de aprender, na hora de exercitar o cérebro. E eu acredito que não existe nenhum estudante preguiçoso. Aquele mesmo estudante preguiçoso que na escola nunca ia estudar pra prova, que deixava tudo pra cima da hora, que não queria fazer dever de casa, é o mesmo estudante que quando tinha um jogo do time dele, no dia seguinte ele sabia quem fez os gols, em que minuto saiu o gol, quem tomou o cartão amarelo, qual é a escalação do jogo antes do jogo, qual é o nome do técnico do outro time, ele sabe tudo do futebol, tudo do jogo. Agora, como é possível que essa pessoa, ela tenha aquela capacidade de entender tudo sobre o jogo de futebol dela, ou tudo sobre o jogo de videogame dela, e ela não tem a mesma capacidade para entender sobre a matéria da prova, sobre o que envolve a vida dela? Não existe uma preguiça para o saber. O que existe é uma falta de interesse. O que existe é uma falta de curiosidade. Ninguém é preguiçoso na hora de aprender. O que falta às pessoas é a curiosidade, o desejo, o tesão em saber sobre aquilo. Eu sempre brincava e dizia para meus amigos, legal falar de futebol, mas isso não cai na prova amanhã. Vamos estudar porque cai na prova amanhã. Mas veja bem, as mesmas pessoas que estavam ali sentadas para estudar eram as mesmas pessoas que não queriam estudar, mas que pra falar de futebol, pra falar de mulher, pra falar de festa, isso na faculdade, tá? Elas tinham o maior tesão, o maior interesse, porque elas tinham curiosidade naquilo ali. Eu sempre brinco que as pessoas têm uma curiosidade tão grande de fofoca, tanto que o que mais faz sucesso no Brasil é Big Brother, é novela, tudo fofoca, né? Tudo se meter na vida alheia. Se elas tivessem 1% disso, de interesse, na área profissional delas, elas estariam decolando. O que não falta não é vontade de aprender, e sim vontade de aprender as coisas certas. Vontade de aprender o que realmente vai mudar a sua vida. Ter curiosidade, ter tesão pelo que você quer aprender. E outra coisa que eu vejo hoje em relação à curiosidade, uma coisa que me incomoda é o monopólio da ciência, o monopólio do saber. Existem 3 palavras que acabam com qualquer tipo de tentativa de ganhar mais conhecimento. Eu já sei. Essas 3 palavras juntas, elas matam a sua capacidade de aprender alguma coisa. Então, eu lembro que, há um tempo atrás, eu estava estudando com um filósofo chamado Olavo de Carvalho. Alguém aqui, só de ouvir esse nome, já tá com raiva de mim, ou dele, ou tá adorando tanto a mim quanto a ele. Não importa se você gosta ou não, se já ouviu falar ou não do Olavo de Carvalho. Mas ele tinha uma frase que eu gostei muito, que era nunca discuta com o seu professor, nunca discuta com o livro que você está lendo, estudando. Porque quando eu tenho um pensamento prévio sobre aquilo que eu vou estudar, eu provavelmente não vou absorver ao máximo aquilo ali. Então, quando eu estou lendo, quando eu estou estudando, eu não vou brigar com o autor, eu não vou brigar com o meu professor, eu vou tentar aprender o ponto de vista dele.
E depois eu vou estudar vários pontos de vista e vou ter as minhas próprias conclusões. Eu vou pensar da minha própria maneira, mas não enquanto eu estou ouvindo aquele professor, aquele livro ou aquele curso. Claro, conceito. Se eu já entro com a mentalidade fechada, eu já sei, ou eu discordo de você sobre essa opinião, sobre a outra, eu vou ter uma percepção muito pequena sobre aquele conteúdo. E o que eu falo sobre o monopólio do saber, o monopólio da ciência, é que hoje as pessoas têm opiniões formadas sobre alguma coisa, porque elas ouviram uma pessoa falar sobre isso lá atrás, e elas nunca foram atrás para saber se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. Então eu vou dar um exemplo para você, um exemplo bem bobo, tá? Para não entrar em uma questão complexa, porque hoje o mundo tá tão complicado, o mundo tá tão polarizado, que existem questões que são tão polêmicas, tão tabus, que eu não vou nem tocar nesse curso, porque não é o ponto desse curso. Talvez algum dia, se você quiser, a gente converse sobre isso, mas não aqui nesse curso. Vou agora comentar questões bem bobas. Um dia eu estava na casa de um amigo meu, e a gente estava ali fazendo um churrasco, e tinha um amigo nosso que estava entusiasmadíssimo com óleo de coco. Ele fala, cara, óleo de coco, ele é maravilhoso, ele cura o câncer, melhora a pele, melhora o cérebro. E veja bem, eu não estou dizendo que é verdade ou não é. Só estou dizendo que ele estava super interessado, super com tesão ali no óleo de coco e passando a palavra do óleo de coco como se fosse ali um testemunho de Jeová do óleo de coco, tá bom? Tava super feliz ali com o óleo de coco. E ele chega pra mim e começa a falar do óleo de coco e eu pergunto, cara, bacana, você pode passar um estudo sobre óleo de coco? E naquele momento, ele pega o computador, né, que já tá aberto ali, e escreve ali uma pesquisa e fala pra mim, olha, lê essa página aqui. E ele me deixa o computador. E eu fiz uma coisa muito interessante. Eu botei aqui, assim, voltar, para procurar a pesquisa que ele fez para o óleo de coco. E ele pesquisou a seguinte frase. Por que o óleo de coco faz bem? Veja bem, a frase que ele pesquisou foi por que o óleo de coco faz bem. Ele não pesquisou o óleo de coco faz bem? Interrogação. Ele pesquisou por que o óleo de coco faz bem. A frase que você pergunta vai te dar as respostas que você quer para a sua vida. Então, se eu perguntar assim, por que os gatos são melhores que os cachorros? Eu vou encontrar argumentos para validar a minha opinião prévia. O meu grande questão com a curiosidade e com o monopólio do saber e o monopólio da ciência é que isso é bobagem. A gente não deveria forçar os nossos próprios dogmas quando a gente quer descobrir alguma coisa, quando a gente quer aumentar o nosso conhecimento, e sim procurar mais fontes de conhecimento. Vou te dar agora outro exemplo bobo, tá bom? Um exemplo que pra mim é irrelevante. A Terra, ela é redonda ou a Terra, ela é plana? Bem, alguém pode estar dando risada por aí, eu não sei o que você pensa, que deixa de pensar. Agora, a minha primeira opinião sobre isso é que eu não sei a resposta. Eu não sou um cientista, eu não sou um geólogo, eu não estou realmente interessado nessa resposta porque vai mudar zero na minha vida se a Terra é redonda ou a Terra é plana. Talvez algum dia eu estude sobre isso e tenha opinião formada. Hoje, nesse momento que eu estou fazendo esse curso, eu não tenho opinião sobre isso. Mas é curioso que muitas pessoas que nunca jamais estudaram sobre isso, que não são geólogas, que não são, enfim, que não trabalham com engenharia de satélites, engenharia aeroespacial, elas têm uma opinião clara sobre isso. A Terra é sim redonda ou a Terra é sim plana. Por quê? Ou porque o professor lá na escola falou que era redonda, ou porque eu ouvi algum blog na internet, alguém na internet falava que ela era plana. E eu acreditei na primeira opinião que eu ouvi. Agora, é curioso porque lá no passado, quando Galileu Galilei tentou explicar que a Terra era redonda e ela girava em torno do Sol, ele quase foi queimado vivo. Nós estamos voltando para o tempo da Idade das Trevas. Basicamente, hoje, uma opinião que você tem, ela é totalmente capaz das pessoas te julgarem, te execrarem, sem ir a fundo para saber se sua opinião é verdadeira ou não. Para saber se aquilo ali que estão dizendo é verdadeiro ou não. Simplesmente o que eu sabia antes é o fundamental para que as pessoas joguem pedras ou não. Agora, se a Terra é plana ou ela não é, para mim isso é pouco relevante e talvez para você também deveria ser pouco relevante. A menos que você, claro, trabalhe com isso. O meu tio, por exemplo, ele é engenheiro aeroespacial. Ele garante por A mais B que a Terra não é plana. Ela é plana, ele até brinca. No mapa, né? E no mapa de um livro, ela realmente é plana, né? No plano, ela é plana, mas a Terra não é plana. Ele brinca assim. Eu não sei se ela é plana ou não, tá? Esse ponto pra mim é totalmente irrelevante. A grande questão é, qual é a pergunta que você faz para o seu cérebro? Se o que você já ouviu antes, ele realmente é capaz de você mudar de opinião, caso você escute os argumentos, ou se você guardar aquilo pra sempre. O que eu vejo hoje é que as pessoas escutaram alguma opinião e elas não procuram para saber se a opinião que elas ouviram antes ela é verdadeira ou ela é falsa. Eles simplesmente têm aquilo, não, isso aqui é assim, isso aqui é ciência, ponto final, e não se discute sobre isso. E veja bem, se eu fosse pensar dessa maneira, eu nunca tentaria aprender um idioma em 12 semanas. Eu nunca tentaria bolar um método para aprender um idioma em curto tempo. Então existem vários dogmas que nos ensinaram a vida inteira e a gente nunca para se perguntar se aquilo é verdade ou é mentira.
Se eu perguntar pra você quantas horas uma pessoa deveria dormir, muitos de vocês vão dizer pra mim 8 horas. Porque minha avó falou que é assim. Você já foi estudar na internet se realmente são 8 horas, se são 9 horas, se são 6 horas? A gente nunca parou pra estudar. A gente, no caso, não sei se você já parou pra estudar. Eu já fiz alguns estudos sobre isso. E assim, as 8 horas não são exatamente isso. Eu não vou entrar aqui nesse ponto para não me estender muito sobre a curiosidade. Agora, o grande ponto é que ser curioso é bom. Ter tesão por aprender é bom. E, sobretudo, ter tesão para aprender coisas que um dia eu aprendi que eram diferentes. Talvez eu continue a ter minha opinião que era daquela maneira. Mas eu posso acabar abrindo a minha opinião para aprender que é de uma maneira totalmente diferente. E esse, para mim, é o grande ponto. Estamos vendo num ponto que se amanhã eu vier fazer o curso com um terno verde e amarelo ou um terno vermelho, vão falar que por alguma ideologia política. E isso acaba tirando o foco a cor do meu terno. Bolhufas, né? O que isso impacta na vida das pessoas? Nada. Mas eu não podia vir agora com um terno vermelho para que as pessoas falem, lá, tá vermelho, então ele apoia não sei o que, ideologia tal. Então vamos parar com isso, vamos parar de entrar na idade das trevas e buscar conhecimento. Não é porque eu tomo café, se eu tomo chá, se eu tomo água, que eu tenho uma ideologia. É simplesmente porque eu prefiro aquilo ali e porque eu quero aquilo ali para a minha vida. Se eu estudo alguma coisa que vai contra outras coisas que me disseram antes, não é porque eu tenho uma ideologia política, não, é simplesmente que eu quero aprender mais. E aprender mais faz bem. A única coisa que faz mal são dogmas, é fechar a cabeça e não tentar aprender algo novo para poder manter aquela opinião que eu ouvi anos atrás. Que eu nunca parei para averiguar se é verdadeira ou falsa. Nem sempre ela vai ser sempre verdadeira. Tudo se atualiza, tudo na vida se mudou. E a única ciência que é exatamente exata no mundo é a matemática. E até na matemática nós temos pontos ali de divergência. Então, minha recomendação para você é que antes que você vá por aí dizendo que a melhor dieta é a vegana, que a melhor dieta do mundo é a carnívora, que a melhor dieta do mundo é a paleolítica, que a melhor dieta do mundo é não sei o quê. Eu já ouvi de tudo na minha vida. Quer comer de 3 em 3 horas, quer fazer qual o nome? O jejum intermitente, quer de comer de 3 em 3 horas, quer fazer o jejum intermitente. Afinal, qual é a melhor dieta? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Faça a pesquisa, faça o próprio estudo com o seu próprio corpo e você vai encontrar. Nesse curso aqui, eu vou te passar vários ensinamentos que são muito diferentes do que você já ouviu no seu ensino tradicional. E a minha teoria e meu conselho para você é que você escute de ouvidos abertos, com muita curiosidade, com muito tesão, para que você aprenda uma maneira nova de enxergar a vida, de enxergar o inglês, de enxergar a aprendizagem. Dito isso, nos vemos no próximo vídeo.